Steven Universo é um desenho que divide opiniões em relação à sua proposta, história, desenvolvimento de personagens e é claro que não poderia faltar críticas ao próprio Steven, sendo uma delas em relação a ele perdoar os seus inimigos, mas essa é uma crítica que eu discordo. Antes de irmos pro assunto, vamos ver e entender sobre como é o personagem do Steven. Steven Universo é um desenho dividido em duas partes, sendo a primeira Steven Universo propriamente dito, onde vemos Steven, uma criança, tendo que pôr fim a uma guerra, e a segunda parte, Steven Universo Futuro, que mostra ele adolescente tendo que lidar com as consequências da primeira parte. Um fato que tem que se tirar o chapéu para Rebecca Sugar, a autora de Steven Universo, é sobre a maneira como ela trabalha com esse personagem, porque é muito comum ver em obras que não sabem retratar a inocência de uma criança, onde geralmente elas são apenas burras. A Rebecca soube muito bem como criar um personagem que se parece com uma criança no seu comportamento. Afinal, Steven é inocente, porém ele não é burro, como por exemplo, ele sabe que as Gens acham que ele não está pronto para ajudar mais no grupo, e é por isso que ele se esforça para amadurecer e assim poder ter uma participação maior. Como resultado disso, ele vai ficando também mais forte e aprendendo a utilizar melhor seus poderes, porém também vai descobrindo que tudo isso que ele vive é resultado de um passado repleto de segredos. No começo, Steven é como muitos de nós, uma criança que na sua inocência quer viver aventuras fantásticas, onde ele enfrenta monstros e explora lugares misteriosos, junto de seres mágicos que estão ali para fazer o trabalho pesado e servirem como um tipo de mentor. Só que conforme a história vai passando, Steven começa a descobrir mais sobre os monstros que ele enfrenta e também sobre as Crystal Gems, além de descobrir mais coisas sobre a sua mãe, a antiga líder do grupo e que ele nunca pôde conhecer. No começo tudo é incrível, afinal Steven não sabia que tudo aquilo que ele julgava fantástico era nada mais nada menos que resquícios de uma guerra intergaláctica que sua mãe começou contra o planeta natal, sua própria casa e seu próprio povo. Porém, conforme o tempo vai passando, as verdades começam a vir à tona. Steven começa a entender a seriedade de tudo aquilo que ele vive e passa a não tratar mais as missões com as Crystal Gems como algo divertido, afinal, aquilo que ele vive ainda é continuação de uma guerra essa que ainda não tinha terminado. Outro fator que começa a tornar as coisas cada vez mais sérias para Steven são os fatos que ele descobre sobre sua mãe no decorrer da história, tendo momentos em que ela foi uma grande e sábia líder e outros que ela tomou ações extremamente questionáveis. Dependendo do ponto de vista, dá para se dizer que Rose Quartz foi uma heroína, mas também não dá para negar que de outro ponto de vista ela foi um monstro, já que ela salvou todos os seres da Terra da extinção, porém ao custo de ter iniciado uma guerra civil que custou a vida de milhares de Gens, tanto soldados quanto cidadãos. Conforme as verdades se revelam, Steven começa a conhecer e entender esse lado cinzento dessa história, além de ter que suportar o fardo de ter que carregar a culpa, as acusações e as consequências das ações de sua mãe. Isso tudo acaba obrigando Steven a ter um certo amadurecimento prematuro, onde no começo vemos aquela criança inocente e que trata tudo como novidade, e no fim vemos essa mesma criança tendo que agir e pensar como um guerreiro. Porém, isso não mudou certos aspectos de Steven. Ter que lutar uma guerra fez com que ele tivesse que amadurecer, mas isso não mudou o fato dele continuar a ser alguém bondoso e um pacifista, que busca ao máximo ter que encerrar um conflito sem utilizar da violência. Afinal, ele entendeu que violência só gera mais violência. Steven entendeu que o método de sua mãe não ia pôr fim naquela guerra, afinal, enfurecer a autoridade diamante não ia ser solução, visto que elas lideram o planeta natal, tendo uma enorme vantagem numérica, bélica e tecnológica, ou seja, continuar a guerra iria terminar em derrota. Talvez Steven até poderia vencer, visto que os poderes da Diamante Rosa superam os das outras demais diamantes, porém com certeza haveriam grandes perdas, seja das Crystal Gems, ou Greg ou o povo de Beat City, e não há vitórias que compensem essas perdas. Conforme os conflitos avançam e cada vez mais Steven vai chegando e descobrindo a raiz de tudo isso, ele vai entendendo que no final das contas, a solução para tudo aquilo é uma solução pacífica, onde ele faz a Diamante Branco, a maior autoridade do planeta natal, mudar sua forma de pensar. Steven fez com que a Diamante Branco mudasse suas atitudes e os seus pensamentos, porém isso não significa que ele perdoou ela, já que não se tratava de um lado perdoar o outro, mas sim de um lado tomar uma atitude diferente para pôr fim à guerra, e a resposta para isso não está em pôr mais lenha na fogueira. A Diamante Rosa tentou de tudo para fazer com que a Terra fosse poupada da colonização do planeta natal, já que isso afetaria toda a estrutura do planeta. Porém, quando isso não deu certo, ela iniciou uma guerra com a intenção de forjar a própria morte e assumir a identidade de Rose Quartz. O início da guerra era na tentativa de fazer com que o planeta natal não tivesse mais interesse na Terra,
o que a um curto prazo funcionou, mas como disse antes, violência só gera mais violência, e é claro que o planeta natal e os diamantes não iam se esquecer tão fácil dessa história. Na verdade, a Terra nunca deixou de ser alvo das diamantes, tanto que a Diamante Amarelo criou a Drusa, uma geoarma feita de vários cacos de gems, e esse interesse bélico só mostra que continuar a guerra não era a solução, já que o lado das diamantes tinha uma vantagem muito maior, como a Lápis Lazuli diz no episódio A Mensagem. Tudo aqui está tão avançado que eu nem consigo entender, e nada na Terra pode fazer frente a tudo isso. Já que voltar a lutar não é uma resposta viável para essa situação, o que sobra é justamente uma solução pacífica, é conversar, é mostrar como que o caminho atual não funciona, e é justamente isso que Steven faz com a Diamante Branco. Steven é um pacifista, só que além disso, ele também entende que está em desvantagem, o que o leva a tentar vencer não pela força, mas sim moralmente. Afinal, afrontar a índole e as atitudes da autoridade máxima do planeta natal é algo tão difícil quanto lutar uma guerra. No final, não teve nada a ver com um lado perdoar o outro, já que o que o Steven fez foi mostrar como que a Diamante Branco ficou cega ao querer um império à sua imagem, onde a preocupação não era mais em ter um império próspero, mas sim um império que fosse exatamente igual a ela. Além de que ele também mostra como que isso é errado, mas não pelo aspecto moral, como geralmente a gente vê por aí, mas sim mostrando como que isso não faria o planeta natal progredir e evoluir, onde ele faz isso mais de uma vez, uma com a Diamante Amarelo e por fim com a Diamante Branco. Steven mostra que isso tudo é sobre enxergar valor nas coisas, mesmo que não esteja de acordo com os padrões. Afinal, se tentar excluir aquilo que julga fraco ou imperfeito, pode acabar perdendo muita coisa boa, que é justamente o ditado do Greg. Se o porco inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro quente. É esse pensamento que faz com que Steven consiga mudar a forma de pensar da Diamante Branco. Afinal, ele também mostra que, mesmo que ela tente eliminar ou mudar aquilo que ela julga imperfeito, existem coisas que estão além do alcance dela e que ela não pode mudar, apenas tentar ver por outra perspectiva. Diamante Branco questiona do porquê Steven age como uma criança e tenta mudar essa natureza dele. Porém, ele responde que é porque ele é uma criança, ou seja, gostando ou não, isso é algo que não dá para mudar. O que Steven faz é justamente o contrário de sua mãe. Afinal, de certa forma, ela também agia da mesma forma que as outras diamantes, onde ela tentou eliminar aquilo que ela discordava, sendo que iniciar uma guerra não trouxe benefício para nenhum dos lados. Para encerrar esse vídeo, vale dizer que a história de Steven Universo nunca teve como foco um lado perdoar o outro, mas sim de um aceitar o outro. Até porque, em Steven Universo Futuro, nós vemos como que, no fundo, Steven nunca perdoou seus inimigos. Mas isso já é papo para outro vídeo.